Olá, eu sou Liane Brixner e hoje eu vou falar em como você sair do estado de sobrevivência e entrar num estado de criação. Bom, para começar, o que é o estado de sobrevivência? O estado de sobrevivência é quando nós estamos, nós temos esse mecanismo no nosso corpo que deveria ser utilizado para situações de risco, quando a gente precisa realmente daquele estado mais alerta. Porém, a gente entende que com todo esse estresse que nós temos no nosso dia a dia, que a maioria das pessoas ao redor do mundo estão vivendo, elas estão reproduzindo muito mais esse estado de estresse do que elas deveriam. E o que isso causa, no nosso corpo? São as pupilas dilatadas, a nossa respiração mais ofegante, o nosso corpo bombeando mais sangue, nos deixando totalmente preparados para quê? Para aquelas 3 situações que eu já falei em outro vídeo, que é a gente correr, a gente atacar, a gente se defender ou a gente se esconder. E isso tudo causa um grande desgaste no nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre os 3 tipos de estresse no nosso corpo. O primeiro seria um estresse realmente físico, que é aquele que a gente pode ter através de uma torção, de uma queda, algo quando a gente se corta, é um estresse físico mesmo. O outro seria um estresse químico, que é feito através de um processo corporal quando algum vírus ou alguma bactéria invade o nosso corpo. E nós temos também o estresse emocional, que vem através de traumas, às vezes a perda de um familiar, a morte às vezes de um animal de estimação, algum trauma emocional mais intenso. E o que acontece quando nós estamos vivendo esses tipos de estresse? Nós vamos bombardeando o nosso corpo de toxinas. Por quê? No momento que o nosso corpo ele percebe aquele estresse, ele liga o botão de sobrevivência, de alerta, e ele começa a fazer um recurso, a movimentar um batalhão de recursos para reequilibrar aquele corpo. Por isso que eu já falei aqui também, que nós não temos a capacidade de nos mantermos muito tempo nesse estado de alerta, porque a gente precisa de um certo tempo para recuperar disso. O corpo todo está se movimentando, está agindo para se reequilibrar. Então, quando a gente está movimentando todos esses recursos no nosso corpo, existe uma liberação muito grande de cortisol, de adrenalina, desse hormônio do estresse. E o que acontece? No momento que o cortisol sobe muito, a gente percebe através das pesquisas científicas que a imunoglobina A, que é responsável pela nossa imunidade, pela nossa proteção do corpo, ela vai descendo. Então, vocês já perceberam que às vezes você está num nível de estresse muito alto, aí você fica gripado, você fica com alguma infecção, você tem o seu corpo ele fica aberto. Por quê? Ele faz todos os recursos para te tirar daquele estado de desequilíbrio, só que a sua imunidade acaba caindo. E eu vou usar, inclusive, agora uma situação atual que está acontecendo no mundo, que é a pandemia do coronavírus, que muitas pessoas estão enfraquecendo o seu sistema imunológico justamente por causa do medo. Elas estão tão fora do corpo delas, estão com um processo mental tão intenso, tão incessante a respeito do medo, se nutrindo, se intoxicando com todas aquelas informações de que eu posso pegar o vírus está próximo de mim, que o corpo entende que ele está no estado de sobrevivência e vai gerando todas aquelas químicas, todos aqueles desgastes, baixando a sua imunidade e aí sim, baixando também sua vibração, e isso vai te deixar mais suscetível a contrair o vírus, ou então, se você contrair o vírus, você ter uma resposta pior, à presença dele no seu corpo. E a gente costuma fazer assim uma associação, de quando você está tendo esse estresse por alguns dias, é apenas o seu humor, vamos dizer assim. Quando você passa a ficar semanas, meses tendo esse tipo de estresse, isso já se torna o seu temperamento. Mas quando você está há anos, que é o caso de muitas pessoas, infelizmente, que estão há anos vivendo sob esse estresse, a gente já pode dizer que isso faz parte da personalidade delas. E aí a gente entra numa questão muito complexa, que é
a automação do estresse no organismo. Ou seja, você não quer ter esse estresse contínuo e frequente, porém, você passou tanto tempo reproduzindo esse padrão que o seu corpo automatizou, entendeu isso como algo natural e como uma zona de conforto. Ou seja, às vezes, o simples fato de você conectar o seu pensamento àquele problema, àquele medo, o seu corpo já consegue desencadear todo aquele processo químico de aumento de cortisol. Aí você vai baixar a sua imunidade e vai ficar naquele ciclo. E isso também se reproduz em todas as outras coisas da nossa vida. Nós vamos ficando viciados naquilo que a gente não gosta. Aqui eu tô falando um pouco mais voltado, né, para a saúde, falando de doenças e tudo mais, mas isso também serve para questões de relacionamento, para questões profissionais. A gente vive num estresse tão grande com o nosso chefe, com a nossa condição de trabalho, que parece que a gente precisa daquilo. Imagine um corpo que é viciado numa droga, né? Quando a pessoa tem abstinência e ela não tem a droga, ela tem um desespero, o corpo requer, ele pede aquela substância. E quando a gente automatiza o nosso corpo com sensações, mesmo que a gente não goste de tê-las, mas a gente acabou, né, por inconsciência, por desinformação, mantendo isso muito tempo, a gente acaba ficando viciado no problema. Então a gente vai manifestando aquelas repetições de ciclo, né? Problemas financeiros que eu consigo conquistar algo, daqui a pouco eu perco tudo de novo, ou eu consigo mudar de emprego, mas daqui a pouco eu sou demitida de novo. Eu consigo iniciar um relacionamento bem, mas quando acontece algum problema eu me decepciono de novo. Então, instintivamente, inconscientemente, eu vou buscando manifestar novamente aquele problema. Ou seja, você não está num momento, num espaço de criação. Você está, no momento que você está sobre esse estresse automatizado, você está vivendo no passado, porque foi algo que você construiu ao longo do passado, de coisas que você fez lá atrás e foi trazendo. Então, como que você vai criar uma nova realidade se você está preso, se o seu corpo se automatizou? Você vai experienciando na sua vida cada vez mais separação. Você vai vivendo mais na matéria aqui da realidade tridimensional e menos na energia do espaço quântico, menos acessível a todas as infinitas possibilidades. Você vai se transformando mais em partícula, menos em onda, entende? Mais em algo fixo, reproduzindo um passado, do que em algo fluido, leve, algo livre para um espaço de criação. Então, o objetivo aqui é que a gente entenda, né, que todos esses processos mentais distorcidos que nós vivemos ao longo da nossa vida podem sim estar nos impedindo de criarmos a realidade que a gente quer. A gente fala muito, a gente escuta muito falar, né, nas redes sociais, nos estudos sobre cocriação, sobre holocriação. E o que é isso? É a gente criar realmente uma nova realidade, é você imaginar tudo o que você possa querer ser e de fato conseguir realizar. Só que antes da gente adentrar nesse espaço mágico e fantástico do universo, a gente precisa eliminar todos esses padrões que a gente encontra. E aí a gente conseguindo gerenciar, a gente conseguindo fazer equilíbrio, a gente vai colocando o nosso corpo num estado mais neutro, mais encaixado, né, onde toda aquela tríade mente, corpo, alma vai se conectando, vai girando fluidamente em conjunto, de forma harmoniosa. A gente vai se conectando com o nosso eu superior, com a nossa consciência, com a nossa intuição, que também vai ser um tema de um outro vídeo. E tudo vai ficando de forma mais leve, mais fácil, para que a gente possa acessar e criar realmente um ambiente mais propício para criação. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Gratidão!